Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano em mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Gestão por Processos, nossa 10ª e última aula, onde nós vamos falar sobre a otimização de processos. Desta forma, preparados? Preparadas? Até já com algum saudosismo. Então, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Olha só, galera, antes da gente começar a falar, vamos definir o que é a otimização de processos. Durante o nosso curso, nós já comentamos várias vezes, nós já citamos várias vezes que um dos grandes objetivos da gestão por processos seria exatamente otimizar, melhorar os processos organizacionais, os processos realizados pela empresa. Então, de uma maneira geral, otimização de processos é a redução, ou eliminação do desperdício de tempo e recursos gastos de maneira desnecessária. Seria então também a redução e eliminação dos gargalos, erros. Nós vimos vários, nós analisamos o formulário F6, que permitia a gente elencar erros, levantar erros, que pudessem atingir as metas e os objetivos do processo traçados pela administração, ou seja, as metas e os objetivos traçados pela própria empresa. Olha só, a otimização de processos é uma visão de futuro, logicamente de um futuro melhor para a execução de um processo, olhando para a forma com que ele acontece atualmente. Também é importante a gente olhar o histórico dele e o que a gente aprendeu durante toda essa vida. Quando nós falamos de otimização de processos, gente, a gente também está falando de uma das principais funções do administrador, que é exatamente planejar, que é ver o futuro. Então, mais uma vez, outra coisa muito importante dentro da nossa formação. E por último, a otimização de processos, ela pode envolver atividades de modelagem também, como nós já vimos durante o nosso curso, análise, monitoramento e, lógico, redesenho do processo, exatamente com o objetivo de otimizá-lo, seja ele automatizado ou seja ele manual. Tudo bem? Então vamos lá, continuando nossa aula, qual seria a importância? Então acho que está muito claro a importância, mas acho que é importante também a gente deixar por escrito isso e comentar, em linhas gerais, qual seria a importância da otimização de processos. Olha só, como nós comentamos várias vezes aqui também durante o nosso curso, e como é uma realidade que vocês estão vendo, o aumento da concorrência gera uma necessidade cada vez maior do controle dos processos, e redução de custos para se obter vantagem competitiva. Como vocês muito bem sabem, o principal diferencial de produtos e serviços ainda continua sendo os preços. A primeira coisa que as pessoas veem quando vão comprar um produto, quando vão no e-commerce, quando vão no shopping, a primeira coisa que as pessoas avaliam são as diferenças de preço, tá legal? Então, como você pode obter um preço menor, Como que você pode obter um preço menor para ganhar a concorrência sem tirar a qualidade dos seus produtos ou serviços? Exatamente, diminuindo custos, tá? Diminuindo custos. E uma das formas de você diminuir custos é exatamente tornar os processos administrativos mais enxutos, Otimizá-los, tá claro? Então olha só, empresas que têm processos otimizados podem obter um foco maior no que realmente faz diferença em sua competitividade e assim implementar estratégias coerentes que levem aos resultados esperados. Então, à medida que você otimiza os processos, você pode reduzir custos, evitando duplicidade de controles, redundância de trabalhos, ou seja, trabalhos desnecessários. Você pode evitar perdas de horas, perdas de materiais. E tudo isso aí vai lá na ponta reduzir os seus custos operacionais e com isso você também vai poder, reduzindo os custos, você vai poder oferecer um produto com um preço menor na mesma qualidade. Tá? E com isso, com certeza, ganhar a concorrência. Então, quais seriam alguns passos para a otimização de processos? Visto a importância desse assunto que nós estamos discutindo na aula, quais seriam alguns passos, então, para a gente otimizar os processos dentro de uma empresa? Primeira coisa, mapear e compreender os processos da empresa. Tá legal?
para mapear e compreender os processos da empresa. Nós aprendemos aqui, nós discutimos aqui várias vezes durante o nosso curso, né? Nós vimos os fluxogramas, que são ferramentas mais antigas, e nós vimos os BPDs, os Business Process Diagrams, né? Que utilizam os BPMNs, né? Os Business Process Modeler and Notation, tá? Então, para isso, essas ferramentas vistas podem permitir com que a gente mapeie e compreenda os processos da empresa, tá legal? Qualificar e investir no capital humano da empresa é exatamente o que vocês estão fazendo agora, né? Estudando, se qualificando, se aprimorando, né? Para ser um capital de qualidade, um capital de diferencial dentro da empresa. Olha só, usar ferramentas adequadas e atualizadas, né? Hoje em dia, as empresas precisam ter sistemas de informações atuais, precisam ter sistemas de informações que funcionem, e isso nós também comentamos bastante no nosso curso nas primeiras aulas. Olha lá, atualizar e monitorar constantemente os processos definidos pela empresa, né, como, por exemplo, otimização da logística, otimização da administração, otimização do estoque, otimização dos controles financeiros e assim por diante, né? Otimizar a comunicação interna com os objetivos de agilizar a tomada de decisão e reduzir erros, né? A comunicação interna, ela também é feita através de sistemas de informações mais assim funcionais, tá legal? E com tudo isso aí, reduzindo erros, mapeando processos, capital pessoal mais qualificado, ferramentas adequadas, sistemas, né? A gente vai poder, com tudo isso, otimizar os processos e reduzir os custos, né? É engraçado que quando a gente fala em muitas dessas coisas, né, muitas pessoas veem o lado das despesas, né? Mas quando você gasta dinheiro para melhorar os controles, você não está fazendo uma despesa, você está fazendo um investimento na sua empresa. Né? Um investimento na sua empresa, prevendo reduzir custos no futuro próximo. Olha só, alguns exemplos de otimização e muitos exemplos, inclusive, vistos aqui no nosso curso. Olha só, primeira coisa, levante um processo que está custando mais do que deveria. Né? Às vezes você pode ter alguns processos que estão sendo caros, né? Ou estão causando insatisfação dos clientes, ou até mesmo nos próprios colaboradores da empresa, né? Algum processo que não está funcionando bem, né? E você pode fazer as seguintes perguntas: qual é o objetivo final desse processo? Né? Para que ele existe? Né? Qual deveria ser o resultado? Ou seja, o que ele deveria fornecer para os seus clientes? Né? Não clientes da empresa, mas clientes, as pessoas que obtêm aqueles resultados. Né? Onde o processo começa e onde ele termina? Né? Realmente. Que atividades fazem parte do processo? O que realmente é feito nesse processo? Né? E que departamentos e funcionários estão envolvidos nas entradas, olha lá, como inputs e nas saídas do processo? E que informação, né, viaja entre essas atividades? Que informação é trocada nessas atividades? Lembraram de alguma coisa? Olha só, esse aí nós vimos tudo quando nós aprendemos análise CIPOC. Né? Todo esse tipo de otimização pode ser feito através da análise CIPOC. Vocês vejam que tudo que eu comentei aqui foi exatamente, olha lá, CIPOC, Supplies, Input, Process, Output e Customers. Tá vendo? Olha só. Outro exemplo de otimização. Mapear o processo, demonstrando como os passos são realizados e como o processo flui. Olha lá. Para isso, você pode fazer as seguintes perguntas. Ó, existe uma maneira mais fácil de realizar esse processo? Né? Como esse processo é exatamente conduzido? Tem muita coisa redundante nesse meio? Qual é o material utilizado nesse processo? Esse material está sendo utilizado corretamente? Está sendo subutilizado? Está sendo desperdiçado? Né? Quanto tempo demora para o processo ser realizado por completo? Né? Não basta ver só o cerne do processo, mas às vezes etapas iniciais, etapas finais, etapas que dependem de outros agentes, né? de outros responsáveis. Né? Qual a incidência de erros? Né? E quanto tempo é perdido em retrabalho e correção desses erros? Ou seja, existem erros nesse processo? Né? Quanto é que é a incidência desses erros? Né? Em que intervalo de tempo eles ocorrem? E quanto que a gente perde de tempo
para corrigir esses erros? E onde o processo pode paralisar? Onde o processo pode paralisar? Onde que ele pode parar em virtude dos erros, em virtude de tudo isso aí que eu comentei? Olha só, se vocês não se recordam, esses assuntos a gente viu tanto na FMEA, né, que era análise de falhas potenciais, tipos de falhas potenciais, e a BPMN. Tá? Nós falamos esses assuntos aqui, então, essas ferramentas que nós aprendemos são ferramentas que podem ser utilizadas para otimizar processos no que se refere a mapeamento, né? Mapeamento e levantamento de possibilidades de erros e falhas. Legal, né, gente? Olha só. E acima de tudo, como a gente já comentou também várias vezes aqui no curso, a gente começou falando nisso, aliás, e vocês vão continuar vendo esses assuntos na disciplina de gestão de sistemas de informação, né? É crucial que a gente automatize processos, tá? Tanto para a otimização, quanto para os seus objetivos que todos adotem um novo processo desde o início, implementem todas as mudanças planejadas, tá legal? Ou seja, sempre que uma empresa automatiza um processo, na realidade ela pode adotar um novo processo mais ágil, mais descomplicado, com menos incidência de erro, né? Que funcione melhor, né? E com mais qualificação. E é muito importante que todo mundo trabalhe nisso aí de corpo e alma e apoie, né, essa automatização. A receita do fracasso, muitas vezes, é insistir nos mesmos erros, esperar por resultados diferentes. Infelizmente, o que a gente vê aí é que muitas empresas, muitos funcionários, às vezes não aprendem com os erros. Olha só, acho que na vida a gente tem que aprender com os bons exemplos e com maus exemplos, tá legal? No caso aqui, erros devem nos servir de exemplo também, ou de anti-exemplo, para que a gente não os repita. Então a gente tem que aprender com os erros, documentar os erros, documentar como que aquele erro foi resolvido, tá legal? E não o repetir, tá legal? Então isso tudo a análise FMEA, né, é uma poderosa ferramenta para a gente tentar levantar e corrigir esses erros. Tá? Portanto, olha lá, galera, à medida do possível, automatize todos os processos que foram testados e aprovados. À medida que você automatiza, você pode evitar erros, né? Você pode diminuir os erros e você pode tornar os processos mais rápidos, tá legal? E é através da automação que sua empresa poderá obter também redução de gastos, prevenção de erros, corte no desperdício e aumento de produtividade. Acho que isso aí é muito claro para todo mundo, tá legal? Hoje no Brasil, infelizmente, os maiores gastos que uma empresa pode ter são os gastos exatamente com o pessoal. E esse pessoal, às vezes, muitas vezes, sem uma formação adequada, pode cometer erros, né, que vão resultar em desperdício e diminuição da produtividade. Então, a automação, felizmente ou infelizmente, é uma das maiores estratégias empresariais para fazer tudo isso aí que a gente está discutindo nessa aula de hoje. Tá? Algumas falhas comuns quando a gente automatiza processo. Lógico, né? A automatização de processos também pode redundar em falhas, né? Então, é muito importante a gente estudar isso para, mais uma vez, né, tentar evitar falhas, até quando a gente evita falhas. Nossa, parece redundante, né? Então, olha só, falta de clareza sobre onde começa e onde termina o trabalho, tá legal? Então, quando um trabalho não tem essa clareza, né, quando ele começa e quando ele termina, né, a gente pode ter um grave problema aí de otimização. Isso tudo, como eu acabei de comentar com vocês, isso tudo pode ser corrigido através do uso das ferramentas da gestão por processos que nós vimos aqui no curso, né? Seleção e uso de ferramentas e sistemas errados. Olha só, infelizmente, tem muita gente ainda que trabalha só em base do preço. Vai adquirir um sistema para a empresa, vai no mais baratinho. O sistema mais baratinho é aquele sistema, às vezes, que só faz o essencial, não faz nada além do essencial, e o essencial, muitas vezes, é o que os órgãos governamentais estão exigindo da empresa, né? Não, na realidade, a empresa compra um sistema, mas esse sistema não traz nada do esperado. Ele não automatiza, ele não evita a redundância, ele não
ele não diminui os controles, né? Então ter esse sistema só porque o governo exige, sei lá, uma nota fiscal eletrônica, um cupom fiscal, né? Mas de fora isso, esse sistema não traz mais nenhum benefício. Então isso não é otimizar processos, tá legal? Isso não é otimizar processos. Então a gente, acima de tudo, a gente tem que saber como investir, tem que ter a noção de que investimentos corretos trazem retornos rápidos, tá? Trazem retornos rápidos, e a gente tem que então tentar selecionar o melhor sistema e a melhor ferramenta, né, para controlar a nossa empresa. Falta de apoio do dono do processo e da alta gestão. Olha só, a gente vai falar isso em fundamentos na gestão de sistemas de informações, mas à medida que a gente implanta um novo sistema de otimização de processos, a primeira coisa é apoio da alta gestão. Se a autogestão não tiver assim, antes de tudo, envolvida no processo, né? Estiver de acordo com o processo, estiver convencida, acima de tudo, que esse processo de otimização é necessário, você não vai obter apoio deles, e sem o apoio da autogestão você não vai conseguir, né, propor um novo sistema de automação, então, de otimização. Então o apoio da autogestão é fundamental para você redesenhar, para você modificar, para você otimizar os processos. Tá legal? Não adotar as mudanças estabelecidas na otimização, parece um absurdo isso que eu disse, mas é o que ocorre em muitas empresas. Muitas empresas às vezes contratam consultorias externas, gastam dinheiro, né, para ter um consultor que reveja, que faça um novo processo, que redesenhe os novos processos, que mapeie o novo processo, e depois de tudo pronto, o pessoal simplesmente arquiva ou joga tudo no lixo e continua trabalhando do mesmo jeito. Parece um absurdo, mas acontece em muitas empresas. Tá legal? Então, se você fizer todo... Aí sim que o investimento se torna gasto. Aliás, vou até além, isso aí se torna desperdício, né? Então, gente, otimizar um processo tem que ser uma cultura empresarial. Tem que ser algo assim que você não faz assim de repente e para depois fazer dali 4 anos, tipo Copa do Mundo. Tá? Otimização do processo tem que ser uma coisa que funcione sempre. Todos os processos têm que ser continuamente revistos, continuamente otimizados, continuamente mapeados, para sempre estar reduzindo custos. Tá legal? Displicência na execução. Olha só, como uma última falha que eu comento com vocês, olha só, controlar a execução garantindo que as otimizações definidas sejam efetivamente executadas como planejadas, né? Constitui os grandes desafios de um processo de otimização. Ou seja, não basta só você desenhar todo esse processo, mas você tem que garantir que ele funcione. Certo? Você tem que garantir que os objetivos traçados num projeto de otimização de processos, né, sejam executados. Né? O que foi planejado seja executado. Tá legal? Então vamos em frente. Olha lá, eu queria, já que nós estamos quase que aqui encerrando a disciplina, né, entrando em férias, eu gostaria de sugerir esse artigo para leitura, tá legal? Olha só, benefícios da automação de processos. Leiam, acho que vocês vão ter tempo aí, vão ter bastante tempo aí nessa pandemia. Olha só, ele está disponível nesse endereço aí que eu passei para vocês, tá legal? Depois, se alguém quiser, eu envio também. Né? Não deixe de ler esse artigo e nossas referências bibliográficas, né? O que eu consultei, o que eu verifiquei aqui para elaborar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Como atividade prática, a gente vai ter um estudo de caso sobre otimização de processos, otimizar ou não, eis a questão. E o estudo de caso vai falar um pouquinho, vocês vão ter que analisar um BPD, né? Um Business Process Diagram. Né? E a partir dessa análise desse Business Process Diagram, vocês vão responder 4 perguntinhas que eu faço lá no estudo de caso. Não deixe também de fazer estudo de caso. Espero que vocês tenham gostado dessa sensacional aula, né? E este foi então o professor Wagner Tufano e mais uma aula, a última do nosso curso de gestão, Fundamentos da Gestão de Processos. Um abraço a todos e um abraço a todas!